noite da Sociedade de Eletrônica de Potência e também de indústrias aplicadas, aplicações de indústrias. E representando a APS, temos Marina, que é a atual presidente, e representando o capítulo PELS e AS, temos Felipe, que é o atual vice-presidente. E é isso, eu passo a palavra para vocês. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de todos os guerreiros aí sexta-noite participando da atividade. Cansados estamos todos, né? Mas que bom que tem uma galerinha aí. Tâmara já me apresentou, né? Eu sou a atual presidente da APS, que é o capítulo, para quem não conhece, da Sociedade de Antenas de Propagação. E só acho que todo mundo sabe um pouquinho o que é o COFI, mas a ideia é juntar dois capítulos de áreas relativamente diferentes, né, para a gente discutir um pouquinho sobre um tema que une esses capítulos e mostrar o potencial na área, né, para quem tem interesse em começar pesquisas nesse sentido ou participar das atividades dos capítulos também. Felipe vai falar um pouquinho da PELS, né, vai se apresentar também. Mas desde já falando que a APS, todo mundo é mais que bem-vindo, a gente vem aí há alguns anos no esforço para tentar desmistificar um pouquinho a área de telecomunicações, principalmente a área de antenas e aplicações nesse sentido, e acho que essa é uma boa oportunidade de mostrar o quão aplicável isso é, né, em quantas áreas está presente, e como pode ser conectado com áreas até consideradas bem distintas, assim, então acho que vai ser um momento bem legal. E a gente pede que vocês participem, interajam, ficar à vontade, quem quiser falar também, a gente quer que seja uma coisa bem, bem tranquila, assim, né? Porque aula, prova, já tem bastante. Então, eu vou passar a palavra para Felipe, para ele se apresentar também. Bom, boa noite, gente. Vocês estão ouvindo? Começou a chover aqui, acho que um barulho um pouco chato, não sei se vocês estão interferindo. Bom, meu nome é Felipe, todo mundo já sabe, eu sou vice-presidente do capítulo PELS e AS, que é um capítulo voltado mais para a eletrônica de potência e aplicação na indústria. Que mais? Queria agradecer a vocês todos, né? Sexta-feira à noite, vindo todo mundo aqui para ter essa conversa sobre assunto interessante, que é a internet das coisas. E também fazer um agradecimento especial ao Marcos Marinho, por ceder um tempo para estar aqui com a gente, compartilhar a informação, engrandecer o debate e a gente sair com um conhecimento maior. Eu já vou chamar o Marcos já vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre o tema. Só queria enfatizar aqui que ele vai ter essa apresentaçãozinha, aí depois da apresentação, se você tiver alguma dúvida ou quiser, você pode ligar o microfone, a câmera, fazer a pergunta, tá? E se você tiver algum problema com o vídeo ou o microfone em si, você pode colocar no chat a pergunta, que a gente vai ler para começar a conversar. E lembra que é uma conversa, é um bate-papo, se você quiser falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, que envolve a internet das coisas, ou alguma coisa relacionada ao que o Marcos falou, sinta à vontade. Aqui a gente está para conversar e debater sobre o assunto. Bom, então, Marcos, por favor, quando você quiser, cara, à vontade aí. Tranquilo, Felipe, beleza. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos sim. Joia. Não, então, assim, queria já de antemão agradecer, né, pelo convite do Felipe, a Bruna e a Marina. A gente teve uma interação aí prévia, né, para, enfim, alinhar a expectativa com relação a essa temática que é bem atual, né? A gente escuta falar de internet das coisas. E aí, como é que a gente fala de internet das coisas sem arrodeias, né? Usando até um jargão aí regional. De modo que a gente possa direcionar e também provocar aí um sentimento de ação, né, para essa temática, né, essa temática aí que é muito atual. Tá, então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente, enfim, discutir alguns conceitos inicialmente, não é uma aula, tá, como já foi bem mencionado sexta-feira de noite, a gente já está bem cansado aí das disciplinas. Acredito que vocês, né, que estão na graduação, enfim, pagando disciplina ou até com outras atividades. E aqui é um papo, tá? Fiquem à vontade para interromper, se quiserem botar no chat, como o Felipe falou,
podem ficar à vontade, ligar a câmera, ligar o áudio, enfim. A gente vai ter um espaço para perguntas também no final, mas nada impede que vocês interrompam ao longo da apresentação, tá? Vocês já estão vendo minha tela aí? Beleza. Estamos sim. Joia, então, inicialmente, eu queria trazer aqui uma breve introdução, né, da minha pessoa, né, eu atualmente estou desenvolvendo pesquisa na UFCG, na área de engenharia da computação, né, comecei o doutorado ano passado, e aí a perspectiva de pesquisa, né, está associada justamente a essa abordagem de computação na borda, enfim, com diversos desafios, que um deles também é provocado pela a própria questão da internet das coisas aplicadas à área médica, né, que entra aí a parte dos wearable devices, né, isso aí, enfim, a gente vai discutir a gente vai ver que há uma certa demanda, uma exigência aí de infraestrutura de computação, né, para, enfim, processar a quantidade de dados imensos aí, gerados pela a própria quantidade de dispositivos que vem sendo introduzido na rede, né? Tá, e aí, um pouco sobre a trajetória, né? Eu comecei minha trajetória aí na parte técnica em eletrônica, né? Onde tive a oportunidade lá de conhecer os microcontroladores desde, enfim, 2009, 2010. Tenho trabalhado com esses sistemas microcontrolados que hoje, diga-se de passagem, é muito simples, assim, de você ter uma forma de programar sistemas microcontrolados. É um dos dispositivos que a gente tem utilizado fortemente para, enfim, aplicar esse conceito de internet nas coisas na prática. Mas para vocês terem uma noção da dificuldade, lá a gente na época programava que tinha que comprar um gravador. Esse gravador na época a gente rachava ele no Mercado Livre, enfim, era caro para a época, eu lembro, era R$110, mas enfim, hoje R$110 não tem tanto peso no bolso, mas para aquela época era bem pesado, assim, a gente, enfim, se juntou na escola para comprar um gravador para poder fazer os projetos, né, e de lá para cá a gente tem acompanhado a própria evolução da tecnologia, né, essa parte de semicondutores principalmente, e essa própria abordagem aí de entrar na parte de internet das coisas, né, que vem sendo favorecida também por esse avanço, essa necessidade de ter chips mais eficientes, a parte de comunicação implementada, né, como a gente pode ter aí dispositivos Bluetooth, Wi-Fi, enfim, entre outros, mas foi bacana também passar por essa experiência de evolução, né? É interessante que a tecnologia que a gente desenvolve hoje, ela daqui a alguns anos pode já estar obsoleta, né? Porque várias necessidades vão acontecendo ao longo da trajetória, né? E aí, enfim, fiz a graduação em engenharia elétrica, para quem aqui da plateia de elétrica sofri também do mesmo jeito, tá? E fiz o mestrado também na UFCG, na parte de instrumentação, ou seja, deu para transitar aí em áreas como, por exemplo, a parte de eficiência energética. Eu trabalho até com o Felipe num programa da Petrobras, né, da ANP, o PRH, que tinha um foco principal em eficiência energética, e aí de lá também trabalhei no mestrado na parte de instrumentação eletrônica. Na verdade, até no próprio projeto do PRH tinha a parte de instrumentação e controle envolvida, e aí já trabalhei em projetos, né, de modelagem e monitoramento de baterias, ou seja, vocês vão ver que tem um pouco também de essa questão de armazenamento de energia nessa temática de IoT. Sistemas embarcados automotivos, né, tive a oportunidade de trabalhar na indústria automotiva, ter uma visão bem interessante. Sistemas em tempo real, né, que vem sendo aí bem requisitado até para aplicações críticas, né, de saúde principalmente, enfim, requisitos de rede mais rigorosos, e sistemas de pagamento também. Então, deu para brincar um pouco com tudo isso, e no fim das contas, a gente percebe que é uma necessidade de várias áreas para esse contexto de IoT, tá? Então, assim, gostaria de começar essa discussão sobre internet das coisas falando que há uma certa definição equivocada por algumas,
enfim, algumas frentes sobre internet das coisas que tratam isso como uma tecnologia. Né? E, na verdade, achei essa definição bem interessante da Renata, né, Rampin, tem um livro aí, referência voltada à parte de negócios, que ela traz essa definição que a internet das coisas é um conceito, né? Em que o real e o virtual se conectam para criar um mundo mais inteligente em diferentes segmentos da sociedade. Ou seja, a internet das coisas ela não é uma tecnologia, ela é um conceito, né? Um conceito que vem aí beneficiar, vou dizer, grande parte da sociedade, se não toda, por meio da inserção de tecnologias de comunicação, por meio de sensores, atuadores, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, características do IoT, né? O que seria o IoT? O que é que preciso ter para eu ter um sistema IoT efetivamente, né? É a internet das coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é a coisa propriamente dita, né? O que seria essa coisa? Seja lá qualquer coisa que a gente possa aí dar um certo tipo de automação, né? Para, enfim, favorecer algum segmento. Como, por exemplo, acho que se vocês não têm, mas sabem com certeza o que é a Alexa, né? Um exemplo de coisa que a gente pode estar introduzindo aí um sistema, uma automação residencial, onde a gente já tem dispositivos que se conectam com a Alexa, né? Então, coisas que se conectam à Alexa. A Alexa vai funcionar ali com uma certa capacidade de inteligência, né? Que a gente vai ver que é também uma das necessidades de um sistema IoT. Tá? Mas uma coisa, para ela interagir com o ambiente, ela precisa de sentir, né? Que seria a ideia dos sensores, né? Uma coisa com sensores integrados, beleza? Acredito que para quem já pagou ali aquela parte de eletrônica e instrumentação, quem teve a oportunidade, né? Nem todo mundo é da área de eletrônica, vai ver que existe essa necessidade de sensoriar processos, né? Principalmente, e aqui a gente vai sensoriar as coisas com determinada finalidade que vai depender da aplicação, né? E também, em alguns momentos, a gente precisa de introduzir atuadores, ou seja, é uma forma de sentir, né, enfim, o ambiente, ou seja lá o que for que a gente está introduzindo, e uma forma de atuar, ou seja, de alterar o status do seu ambiente por meio dessa coisa, que pode ser, como eu já falei, pode ser enfim, um liquidificador, né, uma cafeteira, pode ser, enfim, o seu carro, várias coisas. Né? Então, a ideia é trazer essa inteligência para esse objeto. Né? E aí, uma coisa interessante que acontece quando a gente faz toda essa parte de instrumentação, vamos dizer assim, a parte de sensoriamento e atuação, essas coisas, elas vão gerar dados. Tá, mas um liquidificador gerando dado, um bit lá, liga, desliga, que diferença faz? A princípio, nenhum. Mas imagina aí, se em cada casa a gente bota um liquidificador, a gente está falando de um liquidificador como exemplo, gerando dado. Né? Então a gente vai ter aí bilhões, trilhões de dados sendo gerados. Né? E aí se torna até fora da nossa capacidade de processamento, vamos dizer assim, de controle, o negócio fica tão complexo que a gente precisa trazer essa informação para, enfim, data centers para processar essas informações, né? E aí entra a necessidade de comunicar esses dados que são gerados, enfim, como eu falei, para data centers, né? Hoje a gente já tem o paradigma da computação na nuvem, né? Então, se torna uma alternativa aí para a gente, vamos dizer assim, ter onde processar essas informações. Né? Então, existe essa necessidade. Eu estou aqui na minha casa, com o meu liquidificador, como eu falei, por exemplo, ou cafeteira, seja lá o que for, gerando dados, esses dados precisam ser armazenados e também processados em algum lugar. Né? E aí a computação na nuvem se torna uma alternativa, o que também se torna aí um problema. Né? Por que um problema? Imagina aí a gente está sobrecarregando a rede por requisições, enfim, solicitações de informações de todas as coisas que estão conectadas, né? A gente falou aí do exemplo do liquidificador, mas pode ter uma infinidade aí, bilhões, trilhões de dispositivos conectados, lâmpadas, seja lá o que for, jogando essa informação para a nuvem.
né? E aí, uma das abordagens da minha temática de estudo no doutorado, que é a computação na borda, ou seja, trazer essa capacidade de processamento para próximo do dispositivo, né? E aí entra aqui uma abordagem que muitas pessoas acham que, fiz tudo isso aqui, eu tenho a internet das coisas, né? E aí eu particularmente discordo, porque a internet das coisas não é só ligar a coisa à internet, né? Você tem que dar um certo tipo de autonomia, de inteligência a essa coisa. E aí como é que é feito isso? Hoje a gente tem, acredito que vocês já tenham ouvido falar, sobre a questão do aprendizado de máquina, a inteligência artificial. Então, isso vem ser efetivamente a grande contribuição de se ter um sistema IoT. Tá? Então, beleza, tem que ter objetos, sensores, atuadores, dados são gerados, comunicação, beleza, mas se eu só envio esses dados, salvo lá na cloud, ou salvo lá onde eu queira, e não faço nada com esse dado, de que adianta? Só estou gerando informação. Né? Então, tem que ter aí um mecanismo de tratamento, né? Uma inteligência para que essa informação que foi gerada, ela possa agregar um valor a esse teu sistema, né? Esse teu sistema IoT. Que aí, no fim das contas, a gente vai ver que ele vem beneficiar vários segmentos, né? Até a nossa própria vida, ela se beneficia desse conceito de internet das coisas, né? Ainda hoje a gente já tem alguns primeiros passos ali de IoT, né? A própria questão da Alexa, que hoje eu acho que já é uma boa referência para a gente dizer, eu posso ter uma automação residencial, né? Então, aos poucos a gente vai introduzindo esses conceitos, mas ainda tem muito, no meu ponto de vista, a ser explorado, tá? E aí, se falando de indústria, né, eu trouxe aqui um pouco de história, né, que vem falar sobre a Revolução Industrial, né? E aí, enfim, recapitulando aí os conceitos lá da aula de história do ensino médio, a gente tinha ali a indústria 1.0, vamos dizer assim, que seria a introdução das máquinas a vapor. Essa revolução ela aconteceu aí de 1760 a 1860, ou seja, na década no século XIX, na verdade. E aí, qual foi o grande legado aqui? Ou seja, substituir a força bruta, né, que era executada por homens, por escravos, e a gente introduz a máquina a vapor, né? Aí, depois disso, aconteceu a indústria 2.0, né, a segunda revolução industrial, que seria a substituição das máquinas a vapor pelas máquinas elétricas, né? Então, aqui já entra aquele ponto, eita, engenharia elétrica já começou ali, né? Claro que não foi necessariamente por causa da indústria, mas, enfim, a inserção da engenharia elétrica na indústria teve grande peso aí nessa segunda revolução industrial, né? E a terceira revolução industrial, né, que a gente chama de indústria 3.0, seria o quê? A questão da automação, né, onde ali a gente introduz CLPs, microcontroladores também, e a gente já tem uma melhoria na qualidade do produto que é gerado, no processo produtivo também, né, no geral. Né? Então, até esse ponto aqui, a gente percebe que a revolução ela aconteceu da indústria para o usuário final, né? Ou seja, tudo que era gerado, enfim, tudo que era beneficiado na indústria, seja lá o que for, uma produção de um carro, enfim, várias coisas, o usuário final só ia ver esse resultado quando adquirisse esse produto. Uma coisa vem acontecendo de forma diferente na indústria 4.0, ou seja, a gente já desenvolve tecnologias que vão ser utilizadas ainda na indústria, né? Então, hoje ela acontece mais do usuário final para a indústria, ou seja, tem uma inversão aí no desenvolvimento dessas tecnologias. Claro que a indústria tem total interesse nessas tecnologias são usadas, mas a própria utilização aí de soluções como o Arduino, que se popularizou muito, é uma questão de você ver aí como esse fluxo está acontecendo, né? E aí, o grande ponto aqui na indústria 4.0 está associado à indústria da informação, da geração de dados, né? Isso aí é uma coisa que tem o seu grande peso e o seu grande desafio associado nessa revolução industrial,
né? Hoje a gente gera dado com tudo. Se você respirar, hoje, se brincar, é um dado, né? Mas hoje o próprio smartphone, ele já é uma fonte imensa aí de dados. Na própria indústria do marketing, ela tem se beneficiado bastante por essa questão de inteligência artificial, dados sendo gerados, o que é que você consome, o que é que você gosta, o que é que você, como você reage a determinadas publicidades, né? Então, isso aí é uma revolução que está acontecendo do usuário para a indústria, ou seja, a indústria ela vai começar, na verdade, já consome dados que são gerados por nós, né? Ou seja, se eu hoje abro uma página lá da Amazon e procuro lá por determinado equipamento, por livro, seja lá o que for, isso aí já começa a disparar uma série uma cadeia de eventos na própria indústria de logística, que aí vai gerar eventos para a produção de, enfim, determinados dispositivos baseado na demanda e análise do dado, né? Então, você percebe que esse fluxo é realmente do usuário para a indústria. E isso é bem interessante, né? E aí, como eu mencionei, existe aí todo um ecossistema que é beneficiado por a introdução desse conceito em particular, né? A internet das coisas, que é basicamente se torna até uma palavra da moda, introduziu a questão do smart em alguma coisa, né? Smart thing, smart city, smart grids. Então, as indústrias inteligentes também, né? Prédios, edifícios inteligentes, o próprio transporte, enfim. Eu acho que, na verdade, a contribuição da IoT ela vem de forma vertical, né? Ela não beneficia aí só determinado segmento. Eu acho que isso é um dos grandes benefícios que o IoT pode já estar trazendo para a sociedade, tá? E aí, antes da gente abrir aqui para as perguntas, eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Eu vou compartilhar aqui o link, só um instante. Compartilhar a guia para que vocês possam acompanhar o áudio. Não tem nenhuma fala, tá? Mas é bom acompanhar com o áudio do próprio vídeo. Tem umas legendas em inglês, mas acredito que vocês não vão ter problema não para entender, tá? Então aqui é um exemplo de casa inteligente, tá? Vocês estão ouvindo o áudio aí? Tá tranquilo? Sim.
Show, espero que vocês não tenham dormido, aí foi um vídeo um pouco longo, mas enfim, tanta tecnologia que eu particularmente eu não conseguiria dormir. Mas enfim, uma coisa bem interessante que eu achei foi a do carro, né? Não sei se vocês prestaram atenção, que ele avisa, você tem pouco combustível, né? E aí para você evitar, enfim, ficar ali preso no trânsito, tem que sair ali em 2 minutos aproximadamente. Isso ali eu achei muito da hora, até porque, enfim, eu sou suspeito a falar porque eu gosto dessa parte dessa questão de inteligência, né? Eu curto demais. E aí, antes da gente entrar nas perguntas, tá? Eu tenho aqui só um slide para compartilhar com vocês, que é a própria questão de convidar vocês a fazer parte dessa transformação, né? Como a gente viu ali, tem perspectiva de todos os lados, né? A parte da geração de energia é um ponto importante a se falar, né? Porque a gente vai ter tanta coisa conectada, tanta coisa gerando dado, mas a gente tem que ter essa preocupação com o consumo de energia, né? Os dispositivos vão funcionar, vão precisar de ser alimentados de alguma forma, então existe essa possibilidade também de esse nicho de atuação de geração e consumo também eficiente, né? Acho que não é só gerar de forma renovável, mas também consumir de forma renovável, tá? E aí uma frase aí do Walt Disney, né, que é se você pode sonhar, você pode fazer, né? Então, basicamente, eu acho que o próprio curso de engenharia elétrica, e até quem não é de engenharia elétrica, pode pensar em soluções, não quer dizer que você vai desenvolver, né? Pode ficar à vontade também, hoje a gente já tem formas de desenvolver soluções de IoT de forma muito simples, por exemplo, o próprio Arduino, ele vem como uma solução para não engenheiros, né? Então, hoje a gente já tem alternativas, já tem formas de programar sem necessariamente codificar, né? Então, você consegue dar inteligência a certas coisas. A própria Alexa já tem aí formas de você desenvolver aplicações para ela. Então, assim, fiquem à vontade para se debruçar nesse mundo. Tem muita coisa ainda para ser explorada e, consequentemente, vocês podem sonhar e fazer, né? Então, deixa aqui meu obrigado para esse momento, mas também vamos estar à disposição para bater um papo agora, efetivamente. Não vou tomar café, porque senão não durmo, né? Vou ficar ligadaço, mas vamos conversar agora, tá? Podem ficar à vontade para questionar. Não sei se vocês já botaram alguma coisa aí no chat, o Felipe pode me auxiliar, mas, enfim, fiquem à vontade, tá? Tem aí meu contato também, o pessoal, e o LinkedIn. Se vocês quiserem, pode ficar à vontade para adicionar e a gente pode bater um papo também no privado. Estou à disposição. Beleza? Obrigado, Marcos. Gostei da apresentação, gostei da casa, viu? Quero uma casa daquela ali. Vamos fazendo a nota, né? Bom, gente. Implementa aí. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem ligar o microfone, entrar, ou escrever aí no chat. Eu já tenho algumas perguntinhas aqui e eu vou começando agora. Primeiro, vou puxar a sardinha para a minha área, né, Marcos? Eu quero saber como é que eu posso relacionar a internet das coisas com a eletrônica de potência, né? Em que grande área você vê que a gente pode atuar e tudo? Olha, legal, é uma pergunta bem interessante. Acho que eu até tinha comentado aqui no final da fala sobre a própria questão da geração de energia, né? Acho que está totalmente ligada com a parte de ter formas eficientes, Felipe e pessoal, né? De se gerir essa energia. Hoje a gente não fala mais em transmissão, a gente fala em gestão, né? Para onde está indo essa energia, de que forma ela está sendo consumida, né? E aí envolve, consequentemente, estudos associados no meu entendimento, associados a ter formas de gerir também essa energia de forma eficiente, né? Então, acho que um ponto interessante, se eu pudesse indicar, e claro que eu não tenho tanta propriedade, acho que você tem até mais da área, né? Seria a parte a parte de conversão, né, de energia, que está associada a essa parte de gestão, mas também tem um desafio bem interessante da eletrônica de potência, que eu vejo que é a parte
Eletrônica de potência também tecnologia ali, química, né, eletroquímica, que é a questão do armazenamento de energia em baterias. Né? Então, acho que até a própria questão do carro elétrico, o carro autônomo hoje, ela ainda é limitada pela questão do armazenamento de energia elétrica. Né? Hoje, não sei se vocês têm essa percepção, até porque eu passei lá pelo PRH, deu para ter essa visão, mas para quem está indo no início do curso, a energia que a gente está consumindo agora está sendo gerada. Né? Claro que não é por uma fonte alternativa como solar, porque a solar funciona durante o dia. Mas hoje a gente tem parques eólicos, hoje a gente tem as hidroelétricas, as próprias termoelétricas, né? Então, vamos dizer assim, que é consumo em tempo real. Né? O que a gente está consumindo agora está sendo gerado lá nas hidrelétricas, principalmente, que é a nossa fonte primária, né, de geração de energia. E aí, entra esse ponto aí de como é que eu posso armazenar isso, quais são as tecnologias de armazenamento eficiente, como eu transfiro essa energia da rede, por exemplo, em um carro elétrico, e posso usar essa energia na própria rede. Né? Durante essa pesquisa aí também, até para trazer um pouco, eu não trouxe o exemplo em particular, mas eu vi um negócio muito interessante que eu quero o seguinte: você armazena energia no seu carro, nas baterias, se for um carro elétrico, né? E aí, em um determinado momento, se tiver um pico muito alto, você pode fornecer energia para a rede. Né? Então, entra a própria questão da comunicação, você tem que, enfim, imagina se cada carro tiver conectado à rede, como é que tu vai fazer essa gestão, tu enquanto concessionária ali, né? Até a própria geração lá, a ONS, como é que tu vai dizer? Eu vou conectar meu carro aqui, né? Porque a gestão da energia, a geração da energia com termoelétrica, ela liga, né? Existe esse contato. Eu vou entrar na rede agora. A termoelétrica vai gerar tantos megawatts ali. Beleza, mas como é que eu faço isso? Eu vou conectar meu carro agora. ONS, vou pegar o número lá do presidente e vou entrar agora na rede. Né? Então, isso requer soluções inteligentes e puxando até para a parte de teleporte, eu acho que, na verdade, é fundamental. Não existe, no meu entendimento, aquela própria questão da atuação, né, dependendo do que seja, sem a interface de potência. Né? Então, é um negócio que para mim é muito claro, apesar de não ter seguido nessa linha de pesquisa de conversão, a parte de teleporte em si, eu vejo que, na verdade, é muito importante, principalmente por essa questão da eficiência, tá? Show. Então, só... É que eu vejo que, por exemplo, você disse do carro, né? Que a gente vai ter muito carro no mundo, né, inteiro. E esse volume de dados, eu quero carregar, eu estou precisando... Que infraestrutura a gente precisa para ter? Qual é a infraestrutura da internet das coisas? O que a gente precisa para ter? Se a gente já tem tecnologia, como é? Se é uma coisa muito distante? Hoje eu acho que a gente ainda está um pouco distante, até a própria questão do carro elétrico. Né? Existe uma questão política envolvida, né? A própria política do etanol, ela ainda é muito forte. O combustível fóssil e não fóssil, vamos dizer assim também, né? O etanol, acho que ele ainda tem muito a crescer no Brasil, e aí isso resulta em falta de interesse em alternativas de soluções, como, por exemplo, carros elétricos. Porque eu acho que o carro a introdução, a massificação, vamos dizer assim, da utilização do carro elétrico, ela vai, consequentemente, trazer essa necessidade, né, de tipo infraestrutura de comunicação. Né? Hoje a gente só, quando tem, né, só carrega o carro. Mas e se a gente chegar nesse ponto aí mesmo, eu carreguei, eu armazenei energia, que negócio interessante, eu armazenei energia lá que são geradas durante o dia pelas placas fotovoltaicas, né? Armazenei no meu carro porque eu sei que vai ter um pico, enfim, verão, seja lá o que for, de energia e a gente vai ter que suprir essa energia de noite, senão a gente fica todo mundo no escuro. Né? Então, isso eu vejo como algo praticamente impossível de se fazer de forma humana. Acho que tem que ter realmente análise de dados, análise de demanda, histórico, enfim, vários fatores aí envolvidos. Enfim, pode ter até impacto, sei lá, da Venezuela aqui no Brasil, ou de outros países, seja lá como for.
os caras lá estão ferrados e a gente vai ficar sem energia, enfim, você tem um exemplo aqui bem simbólico, mas eu acho que tem que ter essa infraestrutura de comunicação. E assim, a gente está muito distante ainda, no meu entendimento, de ter o IoT, pelo menos pelo exemplo do vídeo ali, a gente viu que tinha a própria questão de transporte envolvido, a própria speed limit, como é? O limite de velocidade, a própria questão do tráfego, né? A congestionamento, enfim. Isso tudo aí envolve a cadeia de energia. Não só a energia elétrica, mas a própria questão de combustível, né? Tudo isso aí, porque você vai estar ali parado no trânsito, né? Enfim, isso aí vai gerar mais gastos, né? No fim das contas, a energia é limitada, né? E aí, consumir isso aí de forma eficiente e inteligente eu acho que é o principal desafio do sentido de Eleport, né? E em termos de infraestrutura, é tudo isso aí, né? A parte de sensoriamento, a parte acho que incentivo também de tecnologia. Hoje eu estava pesquisando aí, em 2019 o governo ele publicou uma portaria, não lembro o número, para o desenvolvimento do IoT nas indústrias. Mas se você for ver aí a indústria brasileira, ela ainda é muito, acho que a contribuição é simbólica, assim, eu acho que pelo que eu vi ali era 20% do PIB, enfim, me perdoem se eu estiver passando até o dado errado, mas assim, hoje a gente ainda é muito agrícola, né? Então, acho que vai ser a principal contribuição do IoT na indústria agrícola, no Brasil. Até que se crie a cultura aí, o desenvolvimento de iniciativas para introduzir outros segmentos de indústrias no Brasil, porque hoje a gente importa muita coisa, né? Então, se torna um desafio falar de indústria IoT, se torna, mas pelo menos na época que eu estava na Fiat, né, já se tinham iniciativas de automação, de IoT, de indústria 4.0, mas assim, eu não sei em que pé ficou, né, mas a própria questão de análise dos dados, a inteligência ali, eu acho que ainda falta um pouco de qual retorno que isso vai me dar. Claro que isso é nítido, pelo menos na minha cabeça, que tem um retorno ali muito positivo, mas a indústria, a gestão, no geral, pública ou privada, ela ainda tem a percepção de retorno imediato, né? E se a gente parar para pensar, e já entra uma questão enfim, política envolvida, se a gente parar para pensar nessa questão de retorno imediato, elas vão estar saindo atrasadas, né, comparadas até outros países. Entendi. Mas eu acho que também o governo tem que ajudar nessa questão de incentivar, né, dar um incentivo para inserir essas coisas, né, até na parte da comunicação, né, como a gente está vendo aí o 5G, esse tipo de coisa que tem que partir do governo inicialmente para estimular, acho que as empresas, a indústria, para começar a engatar essas coisas, né, para a gente sair dessa questão. Sim, sem dúvida. Deixa eu ver o que mais. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, pode perguntar, viu? Fiquem à vontade. Se quiser alguma coisa, podem escrever no chat. Enquanto o pessoal vai pensando, né, aí um pouquinho. Inclusive, como o Felipe falou no começo, quem quiser, assim, quem trabalha um pouco com isso, ou tem interesse, ou tem curiosidade, já pesquisa, quiser falar, a ideia é todo mundo contribuir, né, para a conversa. A Tamiris colocou uma mensagem, eu acho. Colocou aqui. A Tamiris perguntou, em relação à segurança de dados dos usuários, como se dá esse processo na IoT? Eu acho que, na verdade, eu acho que isso é o principal ponto de atenção, né, do sistema IoT no geral, porque eu estava até refletindo sobre os benefícios do IoT e eu até pesquisei também quais seriam as desvantagens, né, associadas. E aí a gente para pensar que a gente perde um pouco de privacidade, né? No fim das contas é isso. E assim, eu acho que move muito a indústria de dados, né, no geral, essa própria perspectiva de segurança. Né? Isso também envolve, Tamires, estudos associados a como ter mecanismos de segurança
que consumam aí menor quantidade de energia, né? Se tu botar aí um dispositivo embarcado, seja lá qual for, o próprio celular, né? Se tu botar ali super algoritmos ali de segurança top demais, tu vai ver que a bateria do teu celular vai descarregar muito mais rápido. Né? Então, isso se torna aí um grande desafio, um trade-off, né? Como desenvolver algoritmos eficientes, né? Que possam também garantir que, quando a gente fala de segurança, a gente está falando também de privacidade, né? Como é que eu garanto essa privacidade aí desses dados que estão sendo gerados, porque no fim das contas a gente vai ter vários pontos aí de ataques, enfim, de hackers, né? Estou lá no meu carro conectado e o hacker lá entra e desliga o meu motor. E aí, o meu motor não, o motor do meu carro, né? E aí, como é que fica, né? Então, assim, é um ponto muito interessante. Acho que, na verdade, é o principal ponto aí, o principal desafio associado a essa parte do IoT, tá? E, na verdade, eu acho que foi o único ponto que eu vi como desvantagem nas pesquisas que eu fiz aí para a apresentação de hoje, tá? É um ponto bem interessante. E aí, como é que fica realmente? Acho que pesquisas aí vão mostrar soluções, provas de conceito na área, né? Então, vocês podem ver que envolve uma cadeia aí de várias coisas, né? Vem a parte lá de gestão de energia, geração, tecnologias de armazenamento eficiente, vem a parte de comunicação, que é a própria questão da identificação do dispositivo. A gente já tem soluções como o RFID, né? Que é bem consolidado hoje. E a própria comunicação dessas informações para a nuvem ou para a borda, seja lá para onde for, de forma eficiente, o 5G. Hoje a gente escuta falar 5G, né? Se torna uma solução eficiente comparado às gerações anteriores, né? Então, assim, envolve muita coisa, principalmente também a indústria de dados, né? Inteligência artificial, são tecnologias aí que vão beneficiar a cadeia do IoT, a indústria 4.0 no geral, né? Então, assim, como eu falei, acho que tem espaço para qualquer área dentro da engenharia elétrica, se falando aqui no nosso contexto do nosso curso de engenharia elétrica, acho que dá para brincar com isso, seja lá qual for a ênfase que você queira aí trabalhar, eletrônica, comunicações, né, telecomunicações, a própria questão do controle, gestão, automação, geração de energia, eleporto, enfim, eu acho que na verdade é a parte mais interessante que me faz brilhar os olhos, essa integração entre diversas áreas e até a própria computação, né? Hoje a gente já está dando uns saltos aí interessantíssimos em soluções de inteligência artificial. E aí acho que o engenheiro do futuro, se eu pudesse dar uma dica, seria um engenheiro que tem que saber um pouco de tudo, vai ter que se especializar também em alguma coisa, mas vai ter que saber um pouquinho. Não adianta ali ficar, não gosto de, sei lá, de eletrônica, porque a minha área aqui é 5G. Controle não tem, mas na verdade o próprio 5G ele vem com a abordagem de ser uma comunicação voltada a software, né? Então hoje muitas iniciativas do 5G elas são soluções de software, então assim não tem como sair mais disso, a minha área é aquela e não sei, não vou me envolver com isso. Se quiser realmente surfar nessa onda, né, que isso é uma tendência, a IoT, que aí desencadear em várias coisas, vai ter que saber de tudo. Dominar é diferente de saber, tá? Então, assim, fiquem cientes disso, que vão ter que conhecer, vão ter que saber ali um mínimo básico possível até para interagir com, enfim, stakeholders diferentes, né? Até hoje eu acho que o papel do engenheiro, hoje a gente, apesar de ter uma bagagem muito interessante técnica, se torna aí uma possibilidade de gestão. Hoje a maioria dos engenheiros, claro que quem quiser seguir a área técnica, se especializar em determinada tecnologia vai, mas a gente tem uma bagagem muito interessante e aí entra a importância de você saber diversas áreas, ter aquele conhecimento básico, que você vai ter que negociar prazos, vai ter que negociar projetos, vai ter que negociar, enfim, diversas coisas, custos, e tem que saber, senão o cara te enrola no fim das contas, né? Então, assim, se fechar, acho que não é uma alternativa, se especializar é importante, mas acho que conhecer
a minha área não é de programação, não tenho muita afinidade, mas como eu falei, já existem soluções que você pode programar em blocos. O próprio Simulink é um exemplo disso, né? Vocês trabalham aí com Simulink, hoje eu já não trabalho mais, mas enfim, Simulink é um exemplo disso. O LabVIEW, né? Não sei se vocês conhecem, mas enfim, fiquem à vontade aí para pesquisar tecnologias. Aí eu não gosto de programação, mas quero programar um IoT, né? Existem soluções, sim, que não seja lá programação em C, C++, ou seja lá qual outra for, Python. O Python é muito interessante para essa parte de inteligência artificial, mas enfim, tem que conhecer. Eu acho que seria o recado aí associado até perspectiva de mercado, perspectiva profissional. Tá? Show, show. Muito legal, Marcos. Eu vou aproveitar aqui também, nesse momento, né, que a gente, quando estava idealizando a atividade, né, eu comecei primeiro com o Bruno, a gente teve uma certa dificuldade de definir, né, qual é o tema que a gente vai falar, que não seja tão técnico para unir a área da APS, né, que a gente, claro, faz parte da Sociedade de Antenas e Propagação, mas a gente engloba muita parte de telecomunicações como um todo. O Marcos já trabalhou lá no laboratório, no qual a gente faz parte, né, muitos dos membros do capítulo. Então, a gente vive ali em contato com RFD, sensoriamento, caracterização de materiais, sistemas sem fio, 5G, recuperação de energia, reaproveitamento de energia também, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda estava com aquela, né? Porque, apesar de ser 2 capítulos que estão bem consolidados na nossa universidade, já tem um tempo de existência, tem pesquisas próprias dos laboratórios, a gente ficou naquela, como é que a gente vai unir isso aqui sem ficar tão técnico, né? A gente não queria pegar lá um artigo que utiliza uma antena para medir alguma coisa em conversores e dar uma aula aqui para vocês, até porque tem uns conteúdos mais avançados, né? E aí foi quando eu falei também para a Bruna que uma área que até muita gente, não é o que eu tenho tanto contato, mas muita gente tem e vem me falando isso, é a parte de Industrial Internet of Things, né? O IIoT. Uhum. E aí foi daí que a gente despertou que talvez fosse melhor já falar, no geral, como IoT mesmo, né? Para ver realmente o potencial dessa área, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande de desmistificar. Às vezes, muita gente conhece a IoT como uma definição apenas assim, por exemplo, de rede sem fio, de esse conceito de cidades e casas e tecnologias inteligentes também, né, que é a base, mas a gente sabe que não é só isso, né, você falou muitas aplicações até bem específicas, assim, então acho que é uma oportunidade muito legal de mostrar como junta essas duas áreas, como o Felipe falou, ele puxou um pouquinho ali, né, para o lado dele, a gente tenta aqui também, de desmistificar isso, assim, de que uma antena, isso aqui, mas a parte de sensoriamento, eu acho que tem pessoas aqui na reunião que trabalham com essa parte também. Tudo que a gente acaba fazendo ali, envolvendo isso que eu falei, né? Protocolos de comunicação, 5G, recuperação de energia, até que seja na introdução das nossas pesquisas, a gente tem que falar um pouquinho de IoT. E acredito que até o pessoal da eletrônica de potência também, quando vai falar de suas aplicações e esses novos sistemas, né, mais inteligentes, tem que falar nisso, porque é uma área de potencial muito grande. E achei interessante quando você fala também, porque, assim, nós como engenheiros, eu venho percebendo isso. Sou engenheira recentemente, assim, não tive a oportunidade de atuar no mercado de trabalho ainda, mas você muda a perspectiva, né? Depois você se forma, você tem o contato com outras coisas. Eu venho percebendo que, além dessa parte de gestão, é muito esperado da gente de tipo assim, tem um buraco aqui nessa tecnologia, a gente tem que saber como a gente vai intervir nisso, né? Assim, como a gente vai atuar sobre isso, né? Então, tem muita gente que está ainda no começo do curso ou no meio do curso, ali, participando de iniciações científicas, e galera da pós também sempre participa das atividades do ramo. E eu acho que é legal falar desses temas porque a gente sempre precisa de ideias, né? Às vezes você está lá elaborando uma pesquisa, uma atividade, e pensar, beleza, mas como é que eu posso contribuir, como é que eu posso atuar aqui, né, de fato. E acho que foi bem legal essa perspectiva, né, de que o IoT ele tem muitas possibilidades, muitas, muitas. Até a pergunta da Tamires também, né, de segurança da informação é uma parte que
é todo um conceito à parte e vai precisar, seja atuando com 5G, seja atuando na parte IoT voltada para a indústria, para Elepod, para outras aplicações industriais. Então, acho muito legal, assim, essa... Espero que o pessoal tenha tido, né, essa percepção que a gente tentou passar também da potencialidade, né, da área. Eu acho uma das coisas aí, pegando até da sua fala sobre o IoT, né, vamos dizer assim, o Industry Internet of Things, se tornou, o termo IoT, ele se tornou até um marketing, tá, da coisa, e aí você consegue até ter especificidades, vamos dizer assim, do IoT, para determinados segmentos, né, como eu estou trabalhando hoje com aplicações médicas, voltando essa parte 5G, computação na borda, um termo que o pessoal utiliza é o Internet of Medical Things, ou seja, vai adicionar uma outra palavra ali no meio, mas se torna IoT no fim das contas, né? Porque tudo que eu vi lá de IMOT, né? Que é of Medical Things, eu via lá aquela abordagem que eu tinha até mostrado no início, que é sensores, né? A gente tem os wearable devices, nada mais, nada menos do que são sensores ali que vão estar, na verdade, interagindo com o teu corpo. Sim. O que seria a coisa? A coisa é o objeto efetivamente, mas na prática o sistema que a gente está de interesse é o nosso corpo. E a gente vê realmente uma grande necessidade nisso, principalmente nesse cenário de pandemia, né? A gente viu aí uma explosão na verdade, de casos de uso. Caramba, dá para usar esse smartwatch assim, assim, assado, enfim, infinidade de coisas, mas no fim das contas a gente tem toda aquela perspectiva, né? Monitorar, ter alguma atuação para aplicação médica, às vezes é até bem delicado, porque envolve essa própria questão de segurança. Como é que eu vou botar lá um marcador de passo, né? Um atuador ali no coração, e aí entra um hacker e para tudo. E aí? Né? Então tem toda essa preocupação, a própria questão do carro autônomo, tem essa questão de segurança em particular, vou dizer assim, realmente acho que o core ali do IoT, porque envolve questões éticas, né? Se você tiver um carro autônomo e ele atropelar alguém, ou ele tiver que decidir entre, sei lá, ele já percebeu que vai passar por uma colisão, e aí ele tem que decidir, ele vai matar quem está dentro do carro ou quem está fora, né? Então, realmente a própria questão de segurança e a inteligência da coisa são desafios aí que tem que ser superados para serem introduzidos de forma, vamos dizer assim, com mais confiança, né, com mais credibilidade também, para certas indústrias, como por exemplo a médica, né? A indústria médica em si é realmente bem desafiador. Requisitos de segurança, se você for ver, são muito restritos. E a própria, eu não trouxe até aqui exemplos, porque realmente, onde é que a IoT aí se aplica no Brasil, efetivamente, porque realmente são indústrias bem fechadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na automotiva e realmente, assim, foram duas visões, né? Eu, antes de entrar lá, tinha uma visão da indústria automotiva, e depois que eu entrei, realmente tem muito mais coisa do que eles botam ali naquele site deles, nas propagandas, nos comerciais, no YouTube. Enfim, tem muita coisa, é muito restrito. A médica, não trabalhei efetivamente na indústria, trabalhei agora no doutorado, mas vejo também que tem muita coisa assim restrita, né? A gente não tem acesso a tanta informação, tanta tecnologia que é desenvolvida. Até porque, assim, a própria questão da segurança, se você divulga ali sua tecnologia de segurança, enfim, isso se torna um ponto de fragilidade para ataque, né? Então, é bem desafiador, na verdade, essa parte. Sim. Tem mais perguntas aqui, Marcão, para ti. Fica à vontade. Essa aqui é do Caio Vasconcelos. Tem alguma discussão se pode vir a ocorrer uma disputa entre empresas que acabe prejudicando o consumidor? Não entendi a pergunta. Tem alguma discussão? Tipo, eu estou vendo aqui. Se eu compro uma lâmpada smart do Google... Ele continuou. E alguma função... Entendi. Na verdade, eu acho que, assim, eu não tenho tanta propriedade para falar disso, né? Eu acho que é uma questão de política de consumidor, Procon e tal. Mas talvez se você integre aí o teu sistema com
como tu falou aí, uma lâmpada smart do Google, ela pede algumas funções quando eu conecto com a Alexa. Talvez... Marcos, apertei o espaço aqui sem querer. Talvez na própria descrição do produto, Caio, eu acho que pode ter algo, se não tiver realmente, aí eu já acho que já seria um caso para o Procon resolver, mas acho que pode ter precauções, alguma coisa do tipo, se você conectar essa lâmpada a uma Alexa, ela talvez perca a funcionalidade, e aí você tem que aceitar. A partir do momento que você aceita, você concorda que perdeu, aí fica a sua responsabilidade. Eu não sei, efetivamente, não pesquisei, não vi nada a respeito. Talvez você tenha passado por essa experiência, pode falar melhor. Mas eu acho que a empresa ela vai se resguardar nesse sentido aí, tá? Se não fizer, alguém vai recorrer ao Procon, ela vai ter algum prejuízo e ela vai começar a passar a utilizar esse mecanismo de ter uma política ali de algo para se precaver de ter novas despesas desse tipo, tá? Se ela não teve, alguém já botou na justiça, ganhou a causa, ela perdeu alguns milhões ou bilhões, dependendo do caso. Não chega a bilhões, não, acho que um caso desse, mas se não, vai acontecer, ela vai começar a botar, tá? Então, no fim das contas, ela vai querer se resguardar. E aí joga a bola para o consumidor, né? De tipo, tu aceitou o termo, então it's up to you, né? Você arque aí com a perda da funcionalidade, tá? E acho que até as próprias empresas, elas vêm investindo em, quando vende o produto, vender a ideia do seu sistema ali, né, também. Então, você compra, no caso da Alexa, né, você compra a Alexa, você compra já isso aqui que é conectado com a Alexa e tal, tipo, eles já tentam lhe fornecer a experiência, né, ali, assim. Mas claro que o consumidor é livre, é teimoso, vai tentar buscar o melhor custo-benefício, né? Assim, de tentar misturar sistemas também, né? Se for o caso. E aí até um ponto em particular, Marina, sobre essa questão de tem diferentes fornecedores, diferentes lâmpadas aí do Google, da Amazon, seja lá de quem for, da China. Um grande desafio também do IoT é você ter interoperabilidade. Né? Então, você tem ali um protocolo Bluetooth na sua lâmpada ou no seu liquidificador, eles vão conversar entre si. Né? Então, existe sim essa, eu não vou dizer preocupação, mas essa necessidade de fazer uma coisa, seja lá de que marca for, comunicar com outra. Né? Não faz sentido. Claro que a ideia, na verdade, ainda faz sentido, porque a indústria ela quer vender o sistema dela, a solução dela completa, a experiência completa para aquele usuário. E aí realmente ela vai se afiliar, enfim, vai ter os parceiros dela para fornecer aquela solução. Se torna uma questão de concorrência, competitividade de mercado, mas daqui a um tempo não vai ter isso não, vai ter que funcionar, senão você fica de fora. Né? Se não funcionar, torna aí sinônimo de perder mercado. Né? Então hoje, cara, ainda pode acontecer isso, se a empresa aí não se atentou, alguém já botou na justiça, ela vai perder dinheiro, como eu falei. Se já aconteceu, ela com certeza vai ter alguma política de aceite aí para jogar a bola para o usuário. Né? Pronto. Mais uma pergunta aqui, do Yuri Chagas. Abrir e expor esses meios de vulnerabilidade não seria mais efetivo do que simplesmente deixá-los privados? Tendo em vista que, quando se fala em segurança da informação, quanto maior número de relatos de vulnerabilidade, torna-se possível uma solução cada vez mais abrangente, até um ponto em que não terão mais tantas vulnerabilidades assim. Eu acho que envolve, Yuri, até o que a gente conversou sobre a questão ética. Né? Beleza, algumas coisas podem, efetivamente, concordo que a gente pode deixar exposto. Não sei exemplos agora em particular, mas eu sei o contra-exemplo, que é o que a gente não pode. Como é que a gente vai deixar, sei lá, exposto um sistema de um carro autônomo, que tem gente lá dentro? Claro que ainda não está consolidado, pelo menos aqui, acho que nem na Europa, mas no Brasil nem pensar ainda. Mas como é que eu deixar ali o meu sistema de segurança de um carro vulnerável? Né? Então, tem a própria questão ética envolvida. É claro que essa tecnologia ela pode ser utilizada em outras coisas não tão críticas, né, para aí efetivamente a gente
deixar ela mais robusta, como é a sua proposta, né? Como na verdade que existe essa solução na própria literatura, mas realmente alguns nichos eu acho que não seria bom se não tivesse consequências, vidas envolvidas, seria excelente, a gente poderia deixar vulnerável, mas pelo menos no meu entendimento algumas coisas são restritas nesse sentido, dado esse requisito, acho fundamental aí, que é a vida das pessoas, né? Então é um trade-off, aí vai depender do que seja o dado que tu quer deixar aí mais exposto para deixar ele mais robusto. Mas algumas coisas eu ainda entendo que é ética também, tá? A ética envolvida. Pode até existir realmente o cara aqui da computação, da elétrica, velho, eu vou deixar aqui aberto e beleza, mas realmente a própria medicina, ela ainda é bem... O próprio Conselho de Medicina, acho que ele tem muita força porque realmente é a ética em primeiro lugar. Acho que isso faz parte do juramento deles lá. Juramento de Hipócrates, se eu não me engano. Mas, enfim, esse detalhe aí, eu acho que tem essa particularidade. A gente botou uma observação, essa alternativa também conhecida como bug, enfim, é um detalhe, né, da solução. Beleza, a rede social se aplica, eu acho que o único prejuízo que a gente tem aí pode ser o vazamento de um dado, tem até a propaganda, eu acho que do Itaú, que está rodando hoje, e o cara... porque você está com esses dados aí na camisa? Eu sou seu fã, cara. Eu não sou famoso. Não, mas seus dados são. Ou seja, acho que seria talvez o pior prejuízo. Ninguém morre, talvez apareçam alguns empréstimos aí no seu nome, mas é menos danoso do que a própria vida, né? Então, assim, acho que cada caso é um caso. Não dá para generalizar essa solução por esses outros fatores, né? Tá? Assim, pelo menos é a minha percepção. Se você tiver um contra-argumento, aí fica à vontade também para trazer, né? Eu, assim, não me especializei na parte de segurança, mas apesar de reconhecer a própria importância disso, ainda estudei pouco sobre o que já existe, e aí, como você já trouxe aí muito positivamente esse aspecto, mas eu acho que tem esse outro lado aí envolvido. Tá? Show. Marcos, eu lembrando do vídeo, né? Aí eu vi que tinha uma placa, aí o cara passava, tinha um limite de velocidade e ela acionava, ó, tá esse limite. Só que eu fico pensando muito nesses sensores, eu fico encabulado com isso, porque tem que ter energia, né? Ali a gente está pensando no caso numa cidade, mas se você pensar num lugar muito distante ou lugares rurais que não tem acesso tanto assim à infraestrutura, eu acho que isso também seria, né, uma dificuldade do IoT em si, porque se der um problema numa placa lá na BR, não sei aonde, onde só poucas pessoas chegam, e aí, como é que vai fazer? Aí acontece um acidente. Eu acho que também eles têm que ver essa questão de... Por isso que quando você fala que correlaciona várias áreas, e realmente correlaciona, porque aí você tem que ver um dispositivo que gasta menos energia, mais eficiente, ou arranjar um jeito de gerar energia lá, ou solar, ou ter uma bateria, ou fazer qualquer coisa do tipo para ele sempre estar funcionando, não requisitar tanta manutenção, ou troca do dispositivo mesmo. Perfeito. Então, o IoT, ele envolve tudo mesmo, realmente, Acho que você já deu a própria, não sei se foi uma pergunta efetivamente, ou foi só uma curiosidade, mas acho que você foi só era só um comentáriozinho só de que eu estava lembrando da placa, caramba. Acho que você já levantou até a potencial solução para esse problema, que seria realmente a geração distribuída, né? A geração com um sistema fotovoltaico, por exemplo, e também você ter soluções eficientes para longas distâncias, vamos dizer, ou pequenas distâncias, mas que possam ser replicadas aí em várias sub-áreas, em várias micro-regiões. Então, acho que a própria perspectiva do 5G, ela vem assim como realmente uma solução para atender em massa, sabe? Se for do jeito que está, pelo menos na literatura, vai realmente ser muito bom, assim, acho que para toda a área, como se diz assim, um impacto vertical. Mas, assim, é do problema que surgem as soluções. É para isso que a gente está estudando. Não fiquem pensando que vou só resolver um cálculo integral. Não, a gente vai resolver o problema.
o engenheiro ele, na prática vai fazer, seja lá com gerenciando uma equipe, seja lá se especializando numa solução técnica, mas você vai na prática resolver problema. Isso é o que o engenheiro faz. Na verdade, acho que não só engenheiro, mas a gente realmente tem, acho que é uma formação e até a própria aptidão para isso. A gente trabalha, apanha tanto ali nas disciplinas, se torna ali uma forma de se preparar. Tá? Então, pensa nisso, eu não vou trabalhar só naquela parte lá que eu gosto, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Né? Então, vão ter problemas, como é que a gente soluciona? Não sei, eu não tenho tecnologia. Teve um cara lá que fez o computador analógico, ele não tinha tecnologia, eu não lembro o nome do cara. Mas, beleza, depois replicar e funcionar assim perfeitamente. Né? Então, se talvez envolver uma tecnologia, se gostar de pesquisa, vai trabalhar com isso, vou desenvolver uma tecnologia que talvez não se aplique hoje, mas pode ser utilizada. O próprio Teorema aí de Fourier é um grande exemplo disso, porque ele fez lá, enfim, século XIX, se eu não me engano, para ondas térmicas. Hoje a base da Elepote, da comunicação é Fourier. Né? Então, até da compressão de áudio e vídeo tem Fourier envolvido. Né, a ideia do MP3. Então, assim, a gente vai solucionar problema, né? Fique tranquilo que vai ser, meus cabelos estão até caindo dos problemas que vão acontecendo, mas é isso, na prática é isso, tá? E aí é usar realmente o nosso conhecimento, nossa maturidade, né, enquanto profissional, linkar as coisas e não se fechar. Eu acho que o grande desafio, na verdade, acho que é uma necessidade do profissional de hoje é que ele não vai poder parar de estudar, não. Esse negócio, eu terminei uma graduação, antes um curso técnico era suficiente, hoje a graduação, não vou dizer que não vale nada, porque vale, mas a gente tem que buscar mais coisa, tem que estar se atualizando, tem que fazer uma pós, seja um MBA, seja um mestrado, doutorado, seja uma especialização, mas seja um curso, no Coursera, enfim, qualquer plataforma online, mas tem que se atualizar, gente. Eu acho que se for realmente terminar a graduação, vou ficar de boa aqui, eu acho que você fica para trás, tá? Então eu iria por essa linha. Não, é aquilo, né? A gente sempre vai querendo os desafios que vai fazendo a gente crescer, né? As tecnologias aí, a gente vai vendo o limite da tecnologia e avança mais um pouquinho, vai. A própria internet, né? Se você for ver, a gente tinha lá o IPv4, já está esgotado, hoje a gente já tem solução para isso. E aí, enfim, sempre vai estar surgindo um outro problema, gente. Não fique tranquilo que você vai resolver todos os problemas do mundo e nunca vai faltar problema, não. Sempre vai ter um, sempre vai ter um. Sempre vai ter. Se não tiver, a gente inventa um e pronto. Mas vai ter que ter, até porque eu acho que isso move a vida. Né? Se a gente não tiver... tem um problema demais. Se você não tiver, se você está ali muito... Como é que se diz? Boring, entediado, né? Ia estar ali muito monótono a vida ali, mas tem que ter um problema. Aquela coisa, você escolhe o problema que você quer resolver, né? A forma como você encara aquele problema, né? Então, acho que tem um pouco disso. Tem que ter essa mentalidade de... O William colocou um comentário bom aqui, ó. Colocou, se não tiver problema, a gente fica sem emprego. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Mas fique tranquilo que, assim, dificilmente vai faltar problema pra gente resolver. Dificilmente. Isso é um fato. No Brasil, em 2021, mas não falta problema nessa vida. É só uma questão da gente parar para analisar, né? Tipo, o que é que a gente tem disponível. Tudo é limitado. Seja um recurso energético, seja o próprio dinheiro para um projeto, seja a mão de obra ali para executar determinada tarefa, tudo é limitado. Então, assim, você vai ter um problema. Resolve o problema. Qual é o seu problema hoje? Eu tenho um problema que eu precisaria resolver com 10 engenheiros, eu só tenho 2. E aí? Problema é teu. Resolve, né? Dá uma alternativa. Claro que eu estou exagerando aqui. 2 para 10 é realmente bem complicado, mas dificilmente você vai ter a quantidade de mão de obra ali, principalmente, disponível. Então, assim, vai ter que se virar com o que tem. Usar a criatividade, buscar alternativas. E aí surge a própria questão das oportunidades, o empreendedorismo. Né? Então, acho que com a dificuldade é que surgem aí as boas soluções, tá? Então, ter isso em mente, empreendedorismo, a própria questão
não se fechar a conhecimento, a minha área é aquela. Cara, se você for parar para ver hoje, eu trabalho com negócio, não tem nada a ver com elétrica, né? Então, assim, a minha formação foi em hardware, na Fiat trabalhei com software, e aí depois comecei a desenvolver mais soluções de software, hoje eu, né, enfim, tenho uma perspectiva ali de conversar com clientes, no fim das contas, né? Então, assim, acho que não se fechar. Acho que essa vivência, essa passagem foi muito bacana na indústria para ter essa percepção, né? E, assim, eu sou muito também... eu sou o cara, eu não quero me fechar a aprender coisas novas. E eu acho que na verdade, eu gosto de passar essa mensagem. Pode estar sendo um pouco tendencioso, pode, mas eu, Não, pelo menos, acho que realmente a gente não pode parar, não. show, mano. Show. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? E o pessoal do ramo aí também quiser dizer como é que a gente tá em horário e tal, porque a gente deixou aberto, deixou aberto. Já foi 1h30 já praticamente. E tu também, Marcos, se tiver alguma coisa... Não, tô tranquilo, eu tô super curtindo esse papo aqui, tá sendo bem legal, bem massa. Show. Eu acho que se a gente não tiver mais perguntas, podemos encerrar, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, Marcos, Felipe, Marina ou qualquer um dos participantes também pode ficar à vontade. Mas até então eu gostaria de agradecer a Marina, a Felipe e a Marcos também. A apresentação foi muito boa, o conteúdo que vocês apresentaram foi muito bacana também, principalmente porque a IoT é um assunto que está em alta e vocês conseguiram comentar sobre ele de uma forma, tipo assim, eu que sou, particularmente eu que sou leiga no assunto, eu compreendi muita coisa, achei muito interessante, gostaria de parabenizar a vocês, o pessoal também, somente agradecer.